que bom que você está comigo de novo para mais uma aula de ciência. Fico muito feliz com a sua companhia. Espero que seja aí com um caderno para anotar, tem muita coisa interessante na aula de hoje. Vamos fazer experimentos, tá? Então preste atenção na aula e estou muito feliz aí de você estar comigo. Meu nome é Marisa Araújo, professora do 9º ano, tá? Iremos trabalhar semana 5 do PET 2, tá ok? Transformações químicas. O que queremos aprender na aula de hoje? Nós iremos compreender o processo de transformação química e vamos diferenciar transformações químicas e físicas, identificar evidências de transformações químicas, tá? Aí eu vou usar aí para vocês experimentos, tá bom? Bem, não posso começar a falar de química sem falar de Lavoisier, tá? Lá no século XVIII, denominado o pai da química. Mas, Marisa, a química começou com Lavoisier? Não. A química começou com os alquimistas, né? A gente tem história aí de alquimistas antes de Cristo, tá? Mas a alquimia, que é uma mistura de química com arte, com astronomia, misturada aí com magia, né? Ela teve aí um auge no século dos 5 a século XV aí, principalmente na Idade Média. E os alquimistas, eles trabalhavam com os elementos químicos, eles queriam entender a interação do homem com a natureza, com as substâncias, e eles foram importantíssimos para descobrir até muitos elementos químicos, tá certo? Esses alquimistas descobriram coisas maravilhosas. E eles queriam, gente, duas coisas interessantes. Descobrir o elixir da longa vida, que a pessoa aí não iria morrer, ela ia ficar eterna. E também queria descobrir a pedra filosofal, que era uma pedra que transformava qualquer metal em ouro. Porque eles achavam que os metais se transformavam até chegar no ápice, que era o ouro. E nessa busca aí, maluca deles, eles contribuíram muito para a química moderna. Depois, na época da Inquisição, eles foram confundidos com bruxos. Eles tiveram que se esconder e criar uma linguagem secreta, né, com simbologias, etc. Mas eles deram aí um grande passo para a evolução aí da química. E o Lavoisier, no século XVIII, né, ele já começou a fazer... O que ele fez de diferente dos alquimistas? Ele era muito metódico, ele fazia experiências muito certinhas, usava balança, pesava, comparava, anotava tudo. Então, essa metodologia dele, experimental, ela revolucionou, marcou mesmo a química. Tanto é que ele é chamado de o pai da química. E ele descobriu aí, gente, olha, ele foi o primeiro a observar, deixa eu pegar uma corzinha aqui, que eu adoro uma canetinha para marcar, rabiscar. Ele foi o primeiro a observar que o oxigênio em contato com a substância inflamável produzia combustão. Ele até associou que acontece combustão dentro das nossas células, que o oxigênio dentro de nós reage aí com a molécula para produzir energia. Então, olha só que descoberta importante. Ele também descreveu que a água era formada por hidrogênio e oxigênio, né, e era composta aí por esses dois elementos. Agora, uma frase célebre, que vocês têm que saber isso de cor, tá? Qual que é a frase de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por isso que ele pesava, né? Tudo que ele fazia para mostrar que você não perde, você transforma. Vou explicar isso mais para frente. Essa frase aí, gente, ela é muito conhecida. Então, vamos lá. Mas e aí, Marisa, se o tema hoje é transformação química, o que é transformação química, o que é transformação física? Olha, a transformação física, ela não mexe com a estrutura do átomo, da molécula. A água, se ela passar de sólido para líquido, ela não deixa de ser H2O. Ela vai ter um arranjo, né, mais organizado, ela vai desorganizar, ganhar energia cinética e ela vai, né, fazer movimentos de rotação e tal, mas ela não deixa de ser água. Mesma coisa que ela vira vapor. Se eu apagar a luz do estúdio, depois eu acendo a luz de novo, a lâmpada não deixou de ser lâmpada, não houve uma transformação. Se eu quebrar um pedaço
de madeira, ela não deixa de ser madeira. Na transformação química, tem que haver uma mudança, uma produção de uma nova substância, tá? Então, olha só, uma coisa simples de fazer na casa de vocês é colocar açúcar na água. Você vai adoçar aí, tomar uma água com açúcar, um calmante, ou colocar um suco, você coloca ali o açúcar. E aí, é químico? Vamos ver. Observem aqui como que eu veria dentro do copo microscopicamente. Aqui de branquinho, vou pegar o vermelhinho, eu tenho o cristal de açúcar. Tá? E onde que ele vai ficar? Olha que interessante. Ele vai ficar entre as moléculas de água. Houve uma transformação química aqui? A água deixou de ser H2O? Não. O cristal de açúcar deixou de ser açúcar? Não. Ele só misturou. Ocupou os espaços vazios que tem ali. Quando acabar o espaço vazio, vai sobrar açúcar. Quando você põe açúcar demais, ela vai para o fundo ali, decantar, né? Precipitar. Então, aqui é uma transformação física, porque não houve uma formação de nova substância. Ah, Marisa, e se eu colocar água com sal? Olha que interessante. Se eu colocar sal na água, já é diferente, tá? Olha só, o sal é uma substância... Essa cor não tá boa, deixa eu mudar. O sal, deixa eu apagar aqui, peraí. É formado por sódio, que é Na, e Cl, que é o cloro. São muito reagentes. O sódio quer perder um elétron, o cloro quer ganhar. Então, eles trocam de elétrons. O sódio dá um elétron para o cloro. Então, eles formam íons, né? Que aqui é o íon. O sódio fica positivo, que ele perdeu o elétron, e o cloro negativo, porque ele ganhou. Tá? Então, já é uma ligação iônica. Vou ensinar para frente para vocês. Quando eu jogo isso na água, o que acontece? Olha que interessante aqui. Chegam de pertinho para ver. Vou pegar aqui a cor branca. Aqui, olha, o átomo de cloro, que é um íon aqui negativo carregado, como ele é negativo, ele vai atrair o átomo da água que é positivo. Que quem que é? Quem que é positivo na água? O hidrogênio. Então, aqui eu tenho o hidrogênio, ó, que está de branquinho, positivo, todos viradinhos para o cloro, que é negativo. E o sódio, que está do lado de cá, ó, que é positivo, vai atrair os íons negativos, que são de quem? Do oxigênio, tá? Então, você percebeu que eu tenho uma separação, uma dissociação, né? Então, aí eu já posso falar que é uma reação aí de dissociação, uma reação química. Então, olha aqui embaixo, que interessante, NaCl, que é minha substância, ela em contato com a água, ela transformou em Na+, Cl-, sódio e cloro. E aí, físico ou químico? Eu tenho aí limalha de ferro com enxofre misturado. Mas se eu pegar um ímã, eu consigo puxar, atrair o metal. Então, isso é apenas uma mistura, tá? Heterogênea, é uma mistura. Nem toda mistura é uma transformação química. Tanto é que eu consigo separar aí usando um ímã, tá? Então, esse processo é físico. Ok, então a transformação química pode ocorrer de várias maneiras. Olha, por ação do calor, por ação da luz, por ação mecânica, por junção de substâncias, por ação de corrente elétrica. Então, tem várias maneiras de eu dar uma ajudinha aí para que a reação aconteça. Na casa de vocês, na cozinha, acontece muita reação química. Olha, quando a mãe acende a chama, né, para poder fazer o alimento, está fornecendo calor aí para acelerar o processo, tá certo? Então, aí a mãe usa muito calor na cozinha, tá? Lembrando aí que eu mostrei para vocês que aquela mistura de limalha aí de ferro com o enxofre era físico, não era?
Mas, se eu aquecer, o que acontece? Aí a reação acontece. E aí eu tenho ferro sólido mais o enxofre que vão formar uma nova substância, que é aí o sulfeto de ferro 2. Tá? Então formou agora uma nova substância pela ação do calor. E aí vai mudar de cor, vai ficar mais escuro, tá? Então eu consegui, então, pela ação do calor, fazer uma reação química. Eu também posso usar a luz. Gente, fotossíntese é fantástico, né? A vida está aí porque tem a fotossíntese para produzir para a gente a glicose, a molécula de energia. Mas a glicose não seria produzida se não houvesse a fotólise, que é a quebra, lise, fotólise, quebra pela luz. Sabe qual molécula que a luz quebra? Quando a luz incide aí na folha, quais são as substâncias necessárias para a fotossíntese? Gás carbônico, que a planta vai aí absorver, a água, tá? E nós temos algo importantíssimo que é a luz. A luz que vai quebrar a molécula de água. Sabia que a luz bate ali, separa hidrogênio e oxigênio. Esse oxigênio vai para o ar. Marisa, o oxigênio que você respira, que eu respiro, vem da água? Sim, da molécula de água que a luz quebrou. Então, esse oxigênio vai para o ar. E para que serve o hidrogênio? O hidrogênio vai juntar aqui com o carbono. Então, eu tenho os ingredientes, ó, um ingrediente, carbono, outro ingrediente, oxigênio e outro ingrediente, hidrogênio. Esses três ingredientes vai fazer o meu bolo, que é a molécula de glicose. E eu libero o oxigênio que eu quebrei da água para o ar. Então, olha a fotólise aí, a quebra. Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria. Eu perdi isso aqui? Não, eu criei uma nova substância, ok? Tá? Bem, ação mecânica. Gente, a história do fósforo é interessante, você pode pesquisar depois na internet, é muito legal, né? Quando o fósforo foi descoberto, né? Ele foi descoberto aí, aleatoriamente, um cientista lá fazendo um experimento misturando urina com areia, foi até um alquimista, né? E aí aqueceu, produziu uma substância branquinha lá, fluorescente, que ele viu que era altamente inflamável, que era o fósforo, tá? Lembrando aí que o fósforo evoluiu, inicialmente podia entrar em combustão até na caixa, hoje ele é mais seguro, mas que interessante, o fósforo não está aqui dentro, ó, na cabecinha do palito. O fósforo, ele está aqui, nessa parte que você vai riscar, tá certo? Por atrito. Então, esse atrito, né, que vai dar aí ação por ação mecânica, nós vamos ter, então, a combustão. Olha, então na caixa nós temos sulfeto de antimônio, que é a curiosidade, óxido de ferro, para gerar atrito, e fósforo vermelho para produzir calor intenso. Quando você raspa a cabeça do fósforo, a fricção emite calor, tá? Essa energia converte o fósforo vermelho em fósforo branco, que é volátil e reage com o oxigênio do ar, causando ignição, tá? É lindo, se for olhar isso, dá para ver até em câmera lenta esse processo acontecer, ok? Beleza. Outra maneira, por junção de substâncias, que eu já falei várias vezes aqui, eu misturei gás carbônico, misturei com água e formou glicose, né? Aqui tem um outro exemplo, que é, peraí, peguei errado aqui, outro exemplo aqui, que eu tenho, olha, o sódio é um metal alcalino da família 1A1, que ele é muito reativo com água. Se eu jogar um sódio na água, dá uma pequena explosão por causa da reação. Eu ia fazer isso aqui, mas eu achei melhor não fazer. Então aqui o sódio reagindo com água, eu tenho duas substâncias que juntaram e formaram aqui o hidróxido de sódio e o hidrogênio. Esse hidrogênio aqui uma reação exotérmica, libera calor e aí então queima esse hidrogênio aí, causando aí uma combustão interessante. Outra forma por corrente elétrica. Você pode quebrar a molécula de água usando
a corrente elétrica. E aí você separa, então, em hidrogênio e oxigênio. A gente fala de eletrólise da água. Tem que ter uma corrente elétrica para poder fazer essa transformação. Gente, vocês têm que saber que toda reação tem reagentes e produtos. Reagentes está antes da seta, ó. Produtos está depois da seta. Então, se eu juntar hidrogênio com oxigênio, eu tenho os reagentes e eu tenho, depois da seta, o produto. Se eu juntar ingredientes do bolo, são reagentes. E o bolo seria o produto. E lembrando aqui, gente, que é uma outra lei aí da Lavoisier, que é a conservação das massas, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, tá? Porque a substância não se perde aí. Ela só se transforma, mas é um assunto para uma próxima aula. Vou mostrar para vocês aqui agora algumas evidências de transformação química, que pode ser produção de luz, quando eu acendo um fósforo, que pode ser produção de bolhas, mudança de cor, olha aí o enferrujamento do ferro, liberação de um gás, etc. Tá? Vou mostrar para vocês aqui alguns experimentos, tá? Vou pegar aqui um tubo de ensaio, tá? Vou colocar aqui um pouco de água. Já pede colocar 20, 30 gotas, mas vou colocar aqui mesmo no olhômetro, tá? Vou pingar aqui uma substância. Vou balançar. E agora, vamos lá? O que vai acontecer? Olha, uma evidência de uma transformação química. Essa é a fenolftaleína, é um indicador de pH. Esse aqui é o hidróxido de cálcio, que é uma base. Então, em presença de base, a fenolftaleína, ela passa para rosa, né? Aquela cor. Aí agora, Marisa vai fazer uma outra brincadeira aqui. Olha só, prestem atenção, ó. A cor foi embora. Eu coloquei um ácido. O ácido com a base neutralizou a base e aí a fenolftaleína perdeu a sua cor. Isso é muito tranquilo de fazer uma reação ácido-base, tá? Vou fazer uma outra brincadeirinha aqui, tá? Uma outra evidência de reação química. Vamos ver? Isso aqui vocês têm em casa, é um bicarbonato, que é bom para azia, né? Porque é uma base. A aula de ácido base é bem interessante. E agora, vamos lá? Ó, viu? Produção de gás, evidência de reação química. Produziu aqui gás carbônico, tá? E aí deu aí essas bolhas. Lembrando que o gás carbônico é que faz o pão crescer. Quando a mamãe coloca o fermento no bolo, né? Nós temos micro-organismos ali, se for o fermento biológico ou se for lá o pó royal, né? Que vai então liberar aí gás carbônico, tá? E vai fazer o pão crescer, tá certo? Então, liberação aí de gás. Então, duas evidências de transformação química bem interessantes. Lembrando que não é bom fazer nada em casa, é bom usar jaleca, que eu não coloquei, é bom ter um óculosinho de proteção, não façam nenhum experimento na casa de vocês sozinhos. A chama aqui, ó, evidência de transformação química, tá? Temperatura também pode variar. Então, um exercíciozinho aqui para vocês, para a gente finalizar. Considerando as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha, indique aquelas que envolvem transformações químicas. 1. Aquecer uma panela de alumínio, a panela deixa de ser alumínio? Acender um fósforo, depois que eu queimei a cabecinha, ela volta aquela corzinha normal dela? Ferver a água deixa de ser água? Queimar açúcar para fazer caramelo, eu consigo voltar isso depois, o açúcar ficar branquinho de novo? Então, vamos lá. Qual que é a transformação química? Acender um fósforo e queimar açúcar para fazer um caramelo. Né? E você pode perceber evidências aí dessa transformação. Essa foi minha referência bibliográfica. Até uma próxima com mais uma aula de Ciências com a Marizinha. Um grande beijo para vocês.